Fala pessoal, mais um vídeo subindo aqui para o canal. Hoje é um dia muito especial, hoje 15 de outubro, dia do professor. Não podia ter ninguém melhor para trazer como convidado, como o professor Gazola, mestre Gazola, muito conhecido aqui na nossa região, na parte esportiva, principalmente no futebol. E ele está dando esse prazer de estar presente aqui para conversar um pouquinho com a gente. O professor Gazola, Ademir Gazola, na verdade, ele é formado em Educação Física Plena, e ele tem especialização em treinamento desportivo, futebol, teoria e prática, tá? Ele fez essa especialização ali em Londrina, ele se formou em Educação Física em Assis, e ele é muito conhecido aqui, não só na nossa região, como no Brasil todo. Ele já rodou por vários lugares aí, tanto quanto jogador, como profissional de Educação Física, preparador físico. Então vamos começar falando boa noite para ele. Boa noite, professor, como é que vai? Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui falando com você e com todas as pessoas que acompanham você por esse canal. Beleza, professor. Então, vamos começar aqui. Eu preparei algumas perguntinhas para o professor. Então, vamos começar falando da onde o senhor nasceu, professor. A gente tem algumas fotos aqui que a gente separou, que conta a história do professor Gazola. Vamos começar por essa professor bebê aqui. Fala um pouquinho dessa foto aqui, Gazola, e depois a gente vai mostrar uma coisinha aqui que faz parte da foto. Essa foto aí eu devia ter um ano mais ou menos, que eu estava encostado aqui, né, já ficava em pé, mas 1 ano, 8 meses, 10 meses por aí, né? Sim. Que eu nasci na Água da Aldeia, né? E no ano de 1961, meus pais se casaram em 59, aí no final de 61 eu nasci. Inclusive, tem até a casa onde eu nasci aqui. Certo, é a foto que a gente está mostrando aí, conta um pouquinho. Essa foto aqui, é nesse quarto aqui. A casa está um pouco abandonada aqui, mas é que não estava morando mais ninguém lá. Sim. O sítio era da família ainda, mas... então eu nasci... Onde está essa janela aqui? Casa de madeira, né? E meus pais se casaram e continuam morando com meus avós. E meus tios também moravam tudo junto. Certo. Eu nem sei como é que eles faziam, porque não tinha forro a casa. E o colchão era de palha, devia fazer muito barulho, né? É verdade. Não tinha forro. Verdade, né, professor? Verdade mesmo. E, tem mais uma fotinha aqui pra gente mostrar. Aqui é com o seu irmão, né? Primeira comunhão aqui. Certo. Eu e meu irmão, né? Eu aqui e meu irmão aqui. Que ano que foi essa foto, professor? Rapaz, acho que foi em 71. 71. Nossa. Eu estava no 2º ano de escola, 71. E essa com o senhor na bicicleta com ele? E essa aqui também, lá no sítio onde nós morávamos, né? Meu pai tinha comprado uma bicicletinha para mim, e tô eu aqui no centro, meu irmão aqui na frente, e o Juliano Dinizio, que era filho de um italiano que tinha uma chácara que meu avô vendia uva final de ano com esse italiano. Muita gente aqui recorda aqui, né? Certo. E era o filho dele que hoje mora em Curitiba, o Juliano. Inclusive, ele é mais novo que eu, e minha mãe o amamentou, né? Porque ele era o último filho desse italiano, e a mãe dele teve problema de amamentação e tal, e a minha mãe que amamentou ele, né? Certo. E esse aqui é o meu irmão, né? Eu carregando uma bicicletinha. Essa bicicletinha que meu pai comprou era do filho do Luiz Figueiredo. Luiz Figueiredo era da família Figueiredo aqui de Palmital. Certo. Que era casado com uma prima do meu pai. Rapaz. Vamos falar um pouco dessa foto aqui, o senhor na 2ª série. Quantos anos o senhor tinha aí? 9, 10 anos, porque eu esperei. Eu tenho 1 ano de diferença do meu irmão. E meus pais, nós morávamos no sítio, meu pai meus pais achou por bem esperar o meu irmão completar a idade para vir na escola. Nisso eu já estava 1 ano atrasado. Então nós começamos junto. Ele é 1 ano mais novo que eu, mas começamos junto. Então sou de 61, ele é de novembro de 61, ele é de dezembro de 62.
E foi em 70, eu devia ter uns 9, 10 anos aqui nessa foto. Inclusive nesse dia aqui aconteceu um fato interessante. Nós morávamos no sítio, vinha para a escola, dá uns 3,5, 4 quilômetros. Hoje a cidade já está quase lá perto já. Poxa, eu podia ter nascido agora, né? Que andava pouco, mas era a pé, não tinha transporte. Certo. E eu chegamos mais cedo na escola, tal, ali onde é o Elizabeth hoje. Essa escola onde é o Dalgis, perto da igreja de Santo Antônio, é o Elizabeth. Sim, né? Elizabeth. É o Elizabeth. Era a antiga Adalgisa. E eu, muito curioso, que estava fechado o portão, eu quis subir no muro. Quando eu coloquei a mão que eu vou subir, saiu os tijolos, eu caí de costas, sujei tudo a roupa. Eu estava com a camisa branca por cima e essa camisa de listra por baixo. Certo. Aí eu troquei. E justo aquele dia foi tirar a foto, rapaz. Ficou meio estranho aqui. Cabelo também. Sim, cabelo lisinho, meu né? pai que cortava o nosso cabelo. O senhor era um galeguinho, né? Eu tinha um roda-moinho assim, era difícil de parar meu cabelo. Falando nisso, o senhor trouxe um artigo bem interessante aqui, né? Então. Que é esse shortinho aqui. O que o senhor tem a dizer desse short? Esses shorts aí, na verdade, é esse short da foto aqui. Olha, dessa foto que a gente está mostrando Dessa aí. foto. Foi a mãe daquele amigo meu que me deu esse conjunto aqui. Nossa. Do qual eu tirei a foto. Certo. Então minha mãe guardou, há pouco tempo que minha mãe mostrou. Antes dela falecer, ela mostrou para mim. Sim. E o shortinho ainda, eu tô querendo vender. Será que alguém vai querer comprar? Parece alguém. Professor. Então, vamos começar a falar aqui agora. O senhor quer falar um pouquinho do seu pai e da sua mãe? Como é que foi a história deles aí? Como é que eles vieram para cá? É o seguinte, meus avós eram da região de Potirendaba, Cedral, Bebedouro, região de São José do Rio Preto. Certo. E meu avô veio para cá, os irmãos dele vieram para cá, por parte do meu pai, veio aqui para Palmital. E os pais da minha mãe foram para a região de Cornélio Procópio, Rolândia, para a região do Paraná. E um tio, nossa, é complicado, um tio da minha mãe, que era Marcelo Sicarelli, irmão do meu avô, casou com uma irmã do meu avô daqui, com a Rosina Gazola, Rosa Gazola. Mas tinha casado lá naquela região de São José do Rio Preto. E eles foram para o Paraná, e meus avós do meu pai vieram para cá. E o meu pai foi num casamento do primo, do filho desse tio Marcelo Sicarelli com a Rosina Gazola. Foi no casamento. E nesse casamento ficou conhecendo minha mãe. Né? Inclusive minha mãe viu eles passando numa estrada que tinha em frente à casa deles, longe do lado de lá d'água, viu aquela turminha passando com a bolsa na mão, valisa na mão. Ainda minha mãe, que tinha uns 15 anos, perguntou: nossa, olha lá quanta gente a pé, mãe. Estão indo os parentes da Rosina, da minha tia, né? Que estão indo lá para o casamento do Pedrinho. E nesse casamento meus pais se conheceram. Meu pai ficou conhecendo minha mãe nesse casamento. Poxa vida. E eles namoraram por 4 anos, uma vez por ano. Meu pai ia lá uma vez por ano. É sério? Verdade. Não, 4 não, mas foi umas 5, 6 vezes nesse período do casamento. Aquele tempo era difícil. E tanto é que no casamento, estava conversando com uma prima hoje aqui, prima do meu pai, aliás, o pai dela, que é primo do meu pai, né? É a Tide, ela estava me confidenciando que eu fui no casamento do teu pai em 1959, foi lá em Cornélio, nós fomos de caminhão, todo mundo em cima do caminhão. Na descida o caminhão ia, mas na subida tinha que empurrar o caminhão. Ficaram lá no sábado, dançaram, teve o baile, a chegada, o baile, dançaram. Depois do baile,
chegaram aqui no outro dia de manhã. Nossa. Nem dormiram, ficaram em cima do caminhão. Sim. Não arrumou o caminhão lá, porque tava com sujeira no carburador. Tá? Ah, tá. Isso em 59, Nossa. 1959. Entendi. E aí meu pai casou, minha mãe veio para cá, inclusive minha mãe, que não tinha uma vida fácil lá. Ia para a roça lá no Paraná, em Cornélio Procópio, ia para a roça e tal. Mas quando veio, casou no sábado, no domingo o pessoal veio de caminhão embora para cá, e o meu pai e minha mãe veio de ônibus no outro dia à tarde, domingo à tarde, chegaram aqui. No outro dia cedo minha mãe já foi com uma bacia de roupa lá no rio, um tamanho assim, a bacia na cabeça, lavar roupa na mina no rio lá embaixo. Lá. Uma subida, rapaz. Nossa. Eu falei, poxa mãe, se a senhora soubesse, acho que a senhora não tinha casado não, se era para começar já na segunda-feira com uma bacia de roupa. Eu lavava a roupa tudo nos meus tios. De todo mundo, né? De todo mundo, que morava todo mundo junto. Nossa. Professor, vamos começar a falar da sua carreira profissional, quando o senhor ingressou no futebol, né? O senhor estava contando aqui para mim que começou a jogar. Naquela época, praticamente não existia escolinha, né? Então, se você já tinha um talento notável, você já iria para um time profissional, né? Conta pra gente onde que o senhor começou a jogar, que ano que foi isso? Bom, como eu já coloquei e mencionei aqui, que eu nasci no sítio, né? E trabalhei muito tempo, até meus 17 anos. Até os 17 anos trabalhei na roça. E depois, engraçado, eu jogava nas equipes amadoras. Certo. Né, no Palmitalzinho, Guarani, tinha o Goiapá, tinha essas equipes aí, né? E numa oportunidade eu fiquei sabendo que iam montar o juvenil, naquela época era juvenil, júnior, juvenil, era tudo junto. Sim. Do PAC. Aí eu vim para cá, morava num sítio, trabalhava até as 3 horas da tarde na roça, pegava a bicicleta, vinha para a cidade treinar e tal. E num desses treinos, jogando no juvenil, e num desses treinos, um treinador me viu treinando e me puxou para o time profissional. Certo. Esse treinador é de Assis, Siqueira, que morava ali na Vila Operária. Siqueira, até o filho dele estudou comigo, Oswaldo. O Oswaldo hoje é o preparador físico, é o coordenador da categoria de base do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Nós estudamos junto. Certo. E o Siqueira que me viu treinando no juvenil e me levou para o profissional. Que aí eu já comecei a treinar. Engraçado que eu comecei a treinar no profissional. Eu não tinha coordenação motora, né? Uhum. Nossa, e naquele tempo formava 2 colunas. 2 colunas, parecia exército assim, né? Lá, os braços, todo mundo com os braços para cima, e levantando as pernas, tudo coordenadinho, né? E eu só atravessando, e os caras tirando sarro de mim. Mas foi indo que eu fui pegando o jeito. E aí eu joguei, então, né? Entrei na equipe profissional do PAC em 1979, disputando o Campeonato Paulista, certo, da 3ª divisão. Na época tinha 3ª, 2ª, a intermediária e a 1ª divisão, nessa época. Tinha a intermediária, que era entre a 1ª divisão e a 2ª divisão intermediária. Olha só. E aí jogamos naquele ano de 79, 80 também. Certo. Depois o PAC deu uma parada. E nisso eu trabalhava na roça. Já no profissional eu trabalhava na roça. Rapaz, o bicho pegava mesmo. Arrancando mandioca. Mesmo jogando, o senhor trabalhava na roça? Eu trabalhava na roça até as 3 horas, porque eu morava no sítio. Até as 3 horas eu trabalhava, ia para casa, tomava... Eu, às vezes, trabalhava para os vizinhos lá, de tipo boia fria, sabe? Certo. Mas já combinava até as 3 horas. Só ganhava menos também, né? Arrancando mandioca. Nossa. 3 horas.
ia para casa, tomava um banho rápido, pegava a bicicletinha e vinha treinar. Chegava aqui, o Chicão era preparador físico, dava físico para mim. Nossa! Eu queria correr atrás da bola, né? Eu queria bola. O senhor já estava aquecido, né? Porra, tinha feito desde as 7 horas da manhã, exercitando, arrancando. E hoje em dia, o pessoal fofeia a terra, fofeia com o trator, tira o pé de mandioca. Naquele tempo, não, era tudo no braço. Nossa. Rapaz, o sofrimento, o bicho pegava mesmo. E aí, por esses 2 anos aqui, né? Aí me arrumaram emprego na cidade. Eu comecei a trabalhar na Volks. O Beto Leão era diretor do PAC, me arrumou um emprego. Certo. Eu cansei de trabalhar, falei, eu não vou mais trabalhar na roça. Ó, eu tô mostrando aqui 2 fotos aqui. Essa aqui é do senhor Birarema, né? Essa aqui é de 80. 80. 80, sim. Essa foto aqui, do PAC. Eu não sei se tem de 79, não tem, acho que não tem. Não tem só essa. Isso aqui é depois, né, que o PAC parou e eu comecei a jogar na região aí, né? Campos Novos, Ibirarema, no Havaí de Ibirarema. Certo. Inclusive tem uma não é essa? Aí, né? Ah, sim. Vamos mostrar a camisa então. Mostra a camisa, quem sabe o Camachinho vê a Exatamente, vamos mostrar o Camachinho para ele ver essa camisa aqui. Olha aí, Camachinho, essa aí você usava número 8, a minha era 7, viu? Número 7. Olha só. Você era número 8. Que relíquia, meus amigos lá de Birarema, gente boa que eu mantive amizade ao longo desses anos todos. Sim. Com esses amigos aí. Havaí Clube. Alguns já faleceram já. Exatamente. Eu tô aqui. Firme e forte, né, professor? Tô aqui. Nossa, que legal. Agora... Driblando. Driblando. Bom, depois o senhor voltou, depois dessa passagem aqui pela região jogando amador, o senhor voltou para o Vossen, né? Aí o Júlio Despachante, certo, que ele devia estar por aqui. Na foto? Tá aqui, olha, o Júlio. Ah, sim. Ele jogou no PAC também. Ele jogou muito no Corinthians de Prudente, jogou no Paraná também, num time de... Puxa, esqueci o nome agora da cidade, disputou o Campeonato Paranaense. Uhum. E aí, em 1984, final de 83, eu trabalhava na Coopermota. Ah, sim. Aí o Júlio conversou com o Zaparoli, que era o técnico do Vossen, estava montando a equipe. Ah, sim. E me indicou, e o Zaparoli quis me ver jogando. Aí ele me viu e mandou fazer a contratação minha, já para o ano de 84. Certo. Nesse ano, inclusive, quase que nós... A gente vai mostrar a foto aí. Essa é de 86, mas a de 84 eu devo ter alguma foto, mas não sei onde está. Não, mas não tem problema. E em 84, o time quase subiu para a primeira divisão, ficou entre os 4 finalistas. Ficamos nós, o Vossen, o União Agrícola Barbarense, o Noroeste de Bauru e o Paulista de Jundiaí. Certo. Mas deu tudo errado nesse quadrangular e tal, ficamos em último lugar. Certo. E eu voltei, eu tive lesão séria, né? Tive cirurgia, tive lesão. Eu voltei já próximo do quadrangular final, que eu voltei, andei jogando alguns jogos ainda. Sim. Mas aí depois, 85, renovei o contrato, 86... Início eu já fazia minha faculdade lá no IEDA, Faculdade de Educação Física. Sim, exato. E esse aqui é um time de 86. Esse aqui era de Assis, o Adilcinho, Marquinho, Galeano. Não, João Enes, esse aqui é João Enes. O Marquinho aqui. Marquinho, Galeano, Zagoto, Fião, centroavante, Toninho Lúcio, Carlão. O goleiro Marinho Bertosa, não é dessa época? Bertosa. O Marinho jogou não sei se foi 82 ou 83, eu não estava lá. Entendi. Eu não estava lá. Entendi. E foram, isso aqui os irmãos do Marlon, os irmãos do Marquinhos Galeano. Sim. Aí o senhor estava comentando, bom, nessa época aqui então o senhor já estava estudando, né? Fazendo faculdade. Já estava se preparando para se formar. Eu gostava de sair muito à noite. Sim. Namorar e tal. E tinha um cara que jogava comigo, Betão, lateral direito, gente boa, carioca, né?
Ele era do Botafogo, do Rio, da base, depois jogou no profissional, Zagallo, enfim, né? E ele, não, você tem que... Ele estudava, ele fazia faculdade de educação física. Não, você tem que ir. Ah, Betão, rapaz, vamos. Aí ele me levou, botou no carro e fez eu fazer a inscrição lá. Que legal. E foi uma boa, rapaz. Nossa. Até hoje eu agradeço ele, de vez em quando eu converso foi com um ele, anjo ele mora na no tua vida. Rio. Sim. Gente boa demais o Betão. Sim. Nossa. Foi aí que eu terminei. Depois eu não renovei em 87. Mas eram 3 anos a faculdade, 3 anos a faculdade. Uhum. Se eu tinha uns times para ir, Patos de Minas, Nacional de Uberaba, Operário de Ponta Grossa, mas eu achei por bem ficar, porque não coincidia a matéria, sabe? Certo. Eu tinha que voltar a fazer o 2º ano novamente. E só faltava 1 ano para mim terminar a faculdade. Aí eu voltei para Palmital para jogar no Parque 87 e fazer a faculdade. Aí fomos campeões paulista. O senhor torce até uma faixa aqui, né? Tem uma faixa. Vamos mostrar aqui o pessoal. Tá amarela, rapaz. Mas é original essa daí, essa é original. Olha que legal. Nós recebemos essa faixa num jogo contra o União Bandeirantes aqui. Sim. Não lembro se o Macedo jogou, não me lembro, pro time do União Bandeirantes. Mas isso foi em 87, isso daí. Era patrocínio Muito legal. Frigorífico de Santa Cruz do Rio Pardo. Verdade, tá aqui o nome do frigorífico aqui. Bom, depois disso aqui então, aí o senhor começou a sua carreira como docente, né? Nesse período, aí em 88 eu fui para Santa Cruzense, mas devido a um problema que eu tive, numa fratura que eu tive aqui em 87, me deu um problema na coluna, mas eu não sabia, era já um problema de reumatismo. O senhor tinha quantos anos nessa época? Aí eu tive que parar de jogar. Nossa. Não sei, não lembro. 26. Novo ainda. Eu tive que parar de jogar. Aí comecei a dar aula. Aí eu fui até para acertar na Santa Cruzense, aí não conseguia treinar, doía minhas costas e tal. E aí eu tinha, depois, ano mais tarde, que eu vinha descobrir um reumatismo, né? Espondilite anquilosante. Nossa, eu sofri, viu? Né? Com isso daí, vixe Maria. Aí depois, nisso daí eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula nas escolas aqui, estadual. 1º e 2º grau, em Palmital. Certo. 89, 90. E nisso eu montei uma escolinha, eu montei um projeto aqui. O campo do ginásio esporte não é como é hoje, com essas arquibancadas todas aí. E estava meio que abandonado, tinha leiteiro, sapeixe. Eu peguei uma enxadinha e fui lá, limpei a metade do campo, a metade. E comecei a treinar uns meninos, comecei a treinar uns moleques. Não ganhava nada, também não cobrava nada, era um projeto. Que eu tinha em mente, tinha terminado a faculdade, estava dando aula, eu falei, mas eu tinha tempo disponível. Falei, eu preciso fazer alguma coisa na área do esporte, né? E comecei a fazer. E fui falar com o prefeito, na época era Albino Rainha. Eu tinha uma bola só para treino, né? Aí fui conversar com ele na prefeitura, ele me providenciou 3 bolas. Mas eram grande a bola. E os moleques não conseguiam, mas era novinha, né? Eles ficavam doidos. O chute ia daqui e ali, mas... Então foi assim que eu comecei a estar desenvolvendo alguma coisa. E paralelo a isso, dando aula nas escolas, né? Aí em 91, eu conversando por um acaso, né? Com um amigo que se tornou meu amigo, Manuel dos Santos, que foi preparador físico do Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, trabalhou no Internacional de Porto Alegre, no Japão, em duas oportunidades no Japão, Dubai, trabalhou em bastante clube, no Fluminense,
E através dele, nós dois fomos fazer uma especialização em futebol em Londrina. Aí depois eu voltei, nesse período comecei a treinar também, tinha o período de folga, que eu não tinha toda a carga completa das aulas, eu dava aula no estado e trabalhava com o PAC, na preparação física em 91 e 92. Aí depois eu saí, eu me formei e fiz essa especialização, terminei essa especialização em futebol, aí fui para Paranavaí. Paranavaí. Paranavaí, começar como preparador físico. Sim, foi o primeiro trabalho do senhor como preparador físico, né? Fora, eu já tinha aqui em Palmital, né? Palmital, né? Mas depois, na primeira divisão do Campeonato Paranaense, foi esse período aí. Sim. E depois, quando que o senhor migrou para treinador? Qual foi o primeiro clube que o senhor foi para ser treinador? Olha, rapaz, eu trabalhei bastante clube como preparador físico. Do Paranavaí eu vim para o União Bandeirantes, trabalhei na base, vim para a base, juvenil e júnior, depois eu fui profissional, aí voltei para Londrina fazer outra especialização, que era em treinamento desportivo, fiz duas especializações. E depois eu voltei para Palmital, depois que eu voltei para Palmital, eu fui ser diretor da PAI. Olha só que história. Diretor, trabalhei 1 ano ali, foi um aprendizado muito grande, sabe? Sim, claro. As professoras, a gente tinha uma boa sintonia, foi interessante o trabalho que a gente desenvolveu e as pessoas desenvolvem ainda até hoje na PAI, né? Uhum. E depois eu saí novamente, fui trabalhar, fiquei aqui em Palmital mais 1 ano, trabalhando no time que trouxe até o Papagaio para jogar aqui. Marcão, Papagaio. Nossa. E depois eu saí, fui para Mogi Guaçu, depois eu fui rodando, fui para o Nacional de Rolândia, Rio Branco de Paranaguá. Rio Branco. Depois no Nacional de Rolândia, voltei umas 2, 3 vezes, trabalhei com a base também lá, fui treinador da base, fui preparador físico, depois fui para Londrina, trabalhar treinador de sub-17, e aí voltei para Palmital, fui ser diretor de esportes da prefeitura. Quando você entrou na prefeitura, né? Sim. Em 2008. Em 2008 que eu voltei para Palmital, e em 2007 eu estive no Londrina, né? Aí voltei para Palmital e comecei a trabalhar na prefeitura como diretor de esportes. O norte do Paraná, o senhor rodou tudo, rodei né? ali, Bandeirantes, Londrina, sim, Nítica, com os japoneses. Engraçado que quando eu fui treinar os japoneses, meu irmão já estava lá. Aí fui contratado para ser o treinador. Com 30 dias a gente ia disputar um mundial de seleção. Olha. No Rio de Janeiro, um sub-17, Taça João Avelange, com Itália, seleção da Itália, sub-17, tudo sub-17, né? Itália, Rússia, Hungria, Uruguai, Brasil e nós do Japão. Vieram mais alguns japoneses lá, com 30 dias nós fomos para... eu cheguei lá naquele time da Nítica, cheguei assim... com os diretores lá, tinha um intérprete, né? O Renato, vocês conheceram o Renato? Não lembro do Renato. O Renato, que era um intérprete, que foi intérprete do Leão no Japão também, morou muito tempo no Japão. Legal. Cheguei lá, falei, rapaz, 42 japoneses. Falei, Vanderlei, meu irmão, falei, rapaz, para mim é tudo igual, rapaz. Como é que eu vou distinguir um de outro? Olha aqui, é tudo igual, rapaz. Ele falou, não, depois você vai começar a distinguir, você vai ver as diferenças. Mas parecia tudo igual a princípio. Como é que eu vou diferenciar o outro? Mas foi muito interessante isso daí. Me dei muito bem com os japoneses, eles gostavam muito de mim. Porque os japoneses é o seguinte, se eles pegarem confiança em você... Você não pode mentir, contar mentira. Verdade.
Se eles pegarem confiança em você, você tem tudo com eles. Até hoje, vem japonês para o Brasil e passa aqui em Palmital, ou vai lá onde meu irmão trabalha, manteve assim um papo, ou através de mensagem. Eles vêm, né? De repente vêm para o Brasil para passear e tal. Que legal, hein, professor? Puxa vida. A gente, contando um pouco da história aqui, conta da sua relação com o Danilson, que foi presidente ali do Nacional, de Rolândia. O senhor conhece ele, né, desde pequeno? Então, eu fui contratado para trabalhar lá no Nacional. Meu irmão já trabalhava lá. Certo. E o Papagaio também já trabalhava lá. Falando nisso, antes do senhor continuar, mandar um abraço pro Papagaio aí. Tomara que ele esteja vendo esse vídeo aí. Eu espero que um dia que você estiver por aqui, venha conversar com a gente aqui, Papagaio. Pode continuar, professor. Então, e quando eu estive numa equipe, eu não me lembro aonde, se foi em Pirassununga que eu voltei, ou Mogi Guaçu, eu não lembro direito. Quando eu voltei, aí me contactaram para ir trabalhar no Nacional de Rolândia. E eu cheguei num domingo lá, que estava tendo um jogo lá. Não foi o Danilson que ligou pro senhor? Não. Esse não sabia. O Dirceu, olha, estão te contratando, é para você vir para cá. O meu irmão que me falou, para você vir para cá. Eu cheguei lá, tal, né? No domingo, no dia do jogo, eu chego lá no campo, lotado o campo, eu falei assim, ô Vanderlei, rapaz, mas tem um cara aí que é parecido com o Danilson, um que estudou com a gente lá em Palmital, porque era colega nosso lá na década de 70. Eu falei, pois é ele mesmo. Eu falei, não brinca. Depois ele foi embora em 84 daqui, o meu primo foi junto. E até ele tinha chamado meu irmão para ir embora, eles entraram na polícia. Meu irmão, ele queria vender uma bicicleta para meu irmão para arrumar um dinheiro para poder ir. Uma Caloi 10, meu irmão trabalhava na Casa Barreiros, meu irmão falou, Danilson, não tem dinheiro para comprar. Eu falei, compra, eu preciso de dinheiro para mim ir até Londrina, fazer inscrição, e o meu primo foi junto, foram os dois. Certo. E nisso ele passou e foi embora para lá. E aí, isso aí foi em quando? Em 2004, 2003, 2004, eu cheguei lá e falei, mas, porra, mas não tem um cara? Ele falou, não, ele é o presidente, rapaz. Ele falou, pô, mas então fica mais fácil o negócio. Aí, porque quando meu irmão foi trabalhar lá, o Gazola, vamos contratar o Gazola para treinador de goleiro, tal, né, o Dirceu, o pessoal comentando, que era o meu irmão, né. Aí chegou lá, o Danilson olhou pro meu irmão e falou, Molei, rapaz, mas você não é o Vanderlei Gazola? Eu sei que é o Gazola que os caras falavam de você para vir trabalhar aqui, treinar goleiro. Eu sei, sou eu, Danilson. Nossa. Sabe, veio se encontrar de 84, nunca mais tinha visto o Danilson. Caramba. Vim em 2003, 2004, 84, 94, 20 anos depois. Sim. Nem sabia que ele estava lá em Rolândia, achava que estava para Londrina. Olha que história, rapaz. Foi encontrar o homem lá e ele presidente do clube. Presidente. Puxa vida, viu? Trabalhei muitas vezes lá. Trabalhei uma vez, saí, nisso que eu estava na Nítica. Aí eu fui para Paranaguá, fui junto com o Valdir Pérez. Fui ser preparador físico, ele treinador de Rio Branco. Certo. Isso em 2003. Aí depois eu voltei e fui para o Nacional de Rolândia. Você foi pro Nacional. Que foi o último clube que o senhor foi, né? O senhor encerrou por ali? Bom, depois eu voltei ainda para o Nacional, mais 2 vezes ainda eu voltei para o Nacional. E nesse período eu trabalhei no Londrina. Depois eu nem lembro se eu trabalhei mais em algum lugar. Não estou lembrando agora. Não tem problema. Tanto clube que o senhor passou. Às vezes foge a memória do período, rápido, assim. Né? Aí, né? Mas foram esses clubes. Sim. Paranavaí. Deixei muitos amigos lá. Engraçado que por todos os lugares teve clube que eu voltei 2, 3 vezes. Nossa. Pela amizade. O senhor vê como o senhor. Não só amizade, né? O senhor sabia muito bem o que estava fazendo, era um grande profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor em algum desses clubes aí. Inclusive você, quando eu tive a escolinha aqui,
Eu vi você num treino ali no parque. Foi bem por O acaso. teu primo levou você. Não sei se o senhor lembra da ocasião, foi bem por acaso. Meu primo foi treinar, aí eu Isso, tava então. na arquibancada assistindo. É. Aí tava faltando um. É. Aí o meu primo falou, bota meu primo. Aí eu fui brincar um pouquinho. Foi exatamente aí eu vi, assim. Falei, nossa. Aí quando eu fui para União, pela segunda vez que eu fui trabalhar, fui ser treinador do Sub-15 do União. Sim. Aí eu queria levar você para lá. Sim, eu cheguei aí. Não sei o que Cheguei foi. aí. Né? Cheguei aí. Não, aí meu padrasto da época recebeu uma proposta para mim ir lá para Uraí lá, então ele foi me buscar de noite. Entendi. O senhor lembra que eu saí escondido à noite? Ele foi me buscar à noite, o senhor foi perceber só no outro dia que eu não estava lá. Mas foi desse jeito aí. Mas foi muito bom aquela época. O Marcelinho, você esteve junto com o Marcelinho lá? No Uraí, bem pouquinho. Ele chegou depois de mim lá. O Marcelinho tem uma história. Hein? Exatamente, vamos começar a falar dele então. Ó. A gente vai começar a falar de um pessoal que trabalhou junto com o Mestre Gazola. Vários jogadores aqui, alguns bem famosos. E entre eles tem o Marcelinho Resenha, que joga na nossa região aqui. Ele jogou no Náutico, fez história em alguns clubes aí. E o professor Gazola tem uma história bem engraçada sobre ele, na época que o professor Gazola que levou ele para o clube, foi o primeiro a prestar atenção nesse menino. Conta aí, Gazola. O Papagaio estava lá em Uraí e tinha a escolinha lá, o projeto deles lá tal. Até ainda acho que não tinha na idade do Marcelinho, eu estava começando com a idade dele. Certo. E aí eu indiquei, falei pro Papagaio. Aí o Papagaio passou aqui, pegou e levou ele para lá. Acho que tinha um Fiat amarelo, Nossa, se não me engano. Você lembra? Lembro, um Fiat amarelo. Levou ele para lá. Aí ele chegou lá muito novinho e tal. E quando ele voltou, aí logo ele voltou. Aí eu estava trabalhando na Nítica nessa época, em Londrina. Aí eu voltei para Palmital, passei um final de semana aqui, encontrei com ele, eu não vou mais. Falei, não, você vai ter que ir sim. Não vou porque não sei o que. Eu falei, você vai sim, rapaz. Você tem possibilidade de se tornar um jogador de futebol, rapaz? Você vai ficar aqui em Palmital, rapaz? Fazendo o que aqui? Conhecer, de repente você pode conhecer o mundo, rapaz. Não vou. Falei, você vai sim, rapaz. Falei, mas eu tô sem dinheiro para ir. Falei, não, eu vou levar você. Eu tinha moto, eu ia para Londrina de moto. Sim. Eu botei o Marcelinho na garupa, dei um óculos escuro para ele e eu tinha um capacete, mas não tinha um outro capacete. Eu pus ele e saímos aqui. Chegou lá no posto, tinha um posto de guarda, uns guardas na estrada, eu parei a moto. Ele desceu, ele correu uns 3 quilômetros. Foi correndo e eu esperei lá na frente. Para encontrar o senhor. Aí depois eu botei ele na rodoviária para pegar ônibus até Uraí. Acho que foi em Cornélio para pegar ônibus até Uraí. Paguei a passagem para ele foi. Sim. E aí começou depois dali de Uraí ele foi para Nítica. Aí quando acabou o projeto lá em Uraí, do Teiro e Timura lá, que o projeto existia mais em função porque o pai dele era o prefeito, né? O Susumu Itimura. Gostava muito. Eles gostavam de esporte e tal. Tinha 2 filhos que jogavam também, o Luiz e o Henrique. Uhum. E nisso, aí levamos o Marcelinho mais alguns lá para Nítica. Uhum. Foi o Henrique Dias, que jogou em Curitiba. Sim, lembro. Bastante time aí, Sim. Jogou em bastante clube aí. Sim. Henrique Dias, Sidmar, um centroavante. Nossa, Sidmar. Depois foi pro Internacional de Porto Alegre. Eu tenho uma história boa com ele quando eu fui lá pro Internacional, Sidmar. Ele era titular no lugar do Nilmar. Nilmar era banco dele. Eu lembro disso, velho. Eu lembro quando ele foi negociado com o Matsubara, o Papagaio conseguiu receber do Teiro Itimura. Do Matsubara. Conseguiu receber, ninguém recebia. O Papagaio foi lá, vendeu o Sidmar. Moxa, e recebeu o dinheiro e levou para a Nítica lá. E dali ele foi, no mesmo período que ele estava no... Aí, esses aí aí o Marcelinho depois foi para lá, depois foi vendido pro PSTC? Pro PSTC.
Sim. Ele e o Cheiro. Cheiro, sim, Cheirinho. Os dois por R$3.000, R$1.500 cada um. Aí de lá ele depois foi para o Atlético Paranaense, foi para os Estados Unidos 5 vezes. Ele ia com o Atlético para os Estados Unidos em competição em Dallas, Camp. Depois ele começou indo jogar para a universidade lá dos Estados Unidos. Ele ficava 30 dias lá nos Estados Unidos. Mandavam passagem, o Atlético emprestava e ele ia. Tanto é que fizeram uma proposta para ele estudar lá na universidade e jogar no time da universidade. Ele não quis, porque ele estava no Atlético e tal, né? Atlético, time de ponta, categoria de base era time de ponta, profissional também, né? Sim. Mas é um dos únicos mágoa que o Mário Iramina, dono do PSTC, tem, já me colocou algumas vezes, foi do Marcelinho não ter dado certo no Atlético. Sabe, ele achou que faltou vontade do povo lá de dar oportunidade para ele, porque ele era bom demais, ele era muito bom. Sim, era muito bom. Tanto é que ele fez o treinador, ele e o Cheiro fez o treinador ir para o Atlético Paranaense, por intermédio eles ganhavam tudo. Puxa vida. Já depois de velho, eu peguei um projeto da aula de educação física por 2 anos no município, né? Fui professor por 2 anos no município, através de um concurso, por 2 anos. E nesse período eu fiz muita coisa. Rapaz, comecei na roça, depois fui jogar bola. Trabalhei de servente pedreiro uma época aqui em Palmital. Arrancou mandioca. Arranquei mandioca. Rapaz, quebrar milho na mão, assim, não é igual colhedeira hoje em dia, era tudo na mão, rapaz. Todo serviço de capinar. Depois eu fui jogar bola, virei professor, fui preparador físico, fui treinador. Rapaz, voltei a ser professor de novo, fui diretor da PAI, fui diretor de esporte da prefeitura, tive uns problemas de saúde, fiz cirurgia da coluna de um tumor que estava comprimindo a medula, fiquei com sequela, tive tumor de próstata, fiz radioterapia, 38 sessões, tive um tumor aqui de pele também, fiz 30 sessões, depois, antes de uma cirurgia, fiz cirurgia e depois fiz a sessão de radioterapia. Rapaz, eu tô aí e eu tô tentando de tudo para não voltar para a roça. Agora eu tô tentando tocar viola. A viola foi engraçado, rapaz. Eu estava no Nacional de Rolândia, o Renato, que foi goleiro do Corinthians, do Internacional, do Fortaleza, jogou até na seleção brasileira com o Luxemburgo, na época que o Luxemburgo teve. O Renato ia treinar quando estava período de férias, lá ia treinar com o Vanderlei. Lá, o Vanderlei treinava ele, o Carlão, que era do Botafogo do Rio, treinava esses goleiros lá, né? E aí o Renato, até que a gente contratou o Renato quando estava parando e tal, né? Ele era de Jaguapitã, parando de jogar. Aí contratamos ele e tal, o Nacional de Rolândia contratou ele. E eu vi ele com uma violinha ali e tal. Eu falei, ô Renato, putz, você toca viola, rapaz? Eu gosto de música, rapaz. Sempre gostei de música. Eu levava o rádio na roça. Punhava o rádio embaixo. Meu pai ficava doido, viu? Rádio embaixo do pé de Roberto Carlos. Programa do Roberto Carlos. Botava o rádio embaixo de um pé de café e ia capinando aqui. Quando chegava lá na frente, que eu não estava ouvindo mais, eu punha com o rádio lá na frente. E eu trabalhava no ritmo da música. Nossa. Eu gostava de trabalhar no ritmo quando a música era lenta, né? Eu puxava o cabo da enxada lentamente, assim. O meu pai falava, Ademir, procura aquela Pombo Correio, voa depressa, uma música bem ligeira, sabe, que tinha? Que era um frevo lá do Nordeste. E meu pai gostava que tocasse essa música no rádio, porque aí eu ia no ritmo, né? Eu ia bem rápido, eu sempre trabalhei no ritmo, né? Ou era devagar ou era rápido demais. Meu pai só gostava quando tinha no ritmo. E aí o Renato falou, eu vou te levar lá em Londrina, você compra uma viola. Aí eu fui lá numa loja, lá ele me levou tal, cheguei em casa com essa viola toda desafinada, rapaz. Falei, o Renato me largou lá em casa, eu falei, Renato,
No outro dia eu falei, o que eu vou fazer com essa viola aqui, rapaz? Tudo desafinada, rapaz. Aí comecei a fazer aula lá em Cambé com o professor, passar o tempo e tal, né? Depois, quando eu voltei para o Palmital, fui com o Clóvis aqui, mexendo aí. Para não voltar para a roça tentando de tudo, rapaz. Capaz, professor, que isso. Professor, ó. Aí isso aqui foi um dia que eu fiz um gol no Vossen, e na entrevista do Alves Barreto me entrevistando, até hoje as pessoas não esqueceram desse gol ainda. Até parece que eu fiz só esse gol. Eu peguei de esquerda, do meio do campo, contra o Fernandópolis. Gol espírita que falaram. Gol espírita? Do meio do campo. Eu ficava... Mas o senhor era canhoto? Não, né? Eu não era, eu era destro. Mas eu tive uma lesão no joelho esquerdo, fiz uma cirurgia até de menisco, e eu de tanto que eu batia no paredão a bola, com o pé esquerdo para perder a cisma, o medo, né? Sim. De tanto que eu comecei a chutar tão bem com a perna esquerda quanto com a direita. Eu bati escanteio aqui, ó, sabe? Eu ia do lado direito, batia escanteio, a bola fazia curva para dentro aqui, batia por fora do pé. E do outro lado também batia por dentro aqui, ou por fora do pé. E eu treinava os goleiros, Bertosa, esses goleiros, André Luiz, eu sempre estava cruzando bola para eles e eu aperfeiçoava. Então eu fiquei tão bom com a perna esquerda que eu acertei um chute do meio do campo. Porque saiu uma falta na ponta esquerda, o Zagoto levantou a bola na área e eu, como era menor, pequeno, eu vinha a defesa e ia para o ataque, para cabecear, né? Sim. E eu ficava na sobra ali. Certo. Eu fiquei no círculo central, do lado direito. E a bola veio, a defesa rebateu e estava todo mundo na área. A defesa rebateu, tirou a bola e eu peguei de primeira, de voleio. A bola foi no verde. Olá, sim. E ele tá até, saiu isso aqui. Isso aqui tá no memorial do... Essa foto aqui pegaram em mim, tá no memorial do rádio lá em Assis, não sei. Homenagem que fazem ao rádio. Sim, legal. Alves Barreto, grande Alves Barreto. Até hoje ele tá nativa lá. Tá, Alves Barreto, Português, Pirandré, exatamente. Augusto César, que faleceu. Sim, exatamente. Tinha o César Dias, que tinha um programa de musical. Márcia Gianazzi também tinha um programa de... Constantemente eles me chamavam para ir no programa lá, para bater papo e tal, né? Um programa musical da tarde. Sim. Um era da Difusora, outro era da Cultura, César Dias. Foi muito bom, né? Fiz muita amizade lá. Foi sim. Professor, ó, para ir pro final, antes da gente ouvir um pouquinho do seu talento, a viola, vamos fazer... Você já dá uma nota. Qualquer coisa eu já paro aqui também. Capaz, eu já vi. Você que vai ser o avaliador? Capaz, quem sou eu? Eu tive problema. A radioterapia que foi aqui afetou minhas cordas vocais. Então eu canto tom mais baixo, sabe? Sim. Não pode forçar muito, né? Me afetou, não sai a voz, né? Então tem que ser um tom mais baixo. Eu cantava mais alto. Um tom, 2 tons mais alto, mas agora eu estou mais baixo, mais Não, certo. devagarinho. Não, tudo bem. Mas antes da gente fazer, deixa eu fazer um bate-bola com o senhor aqui bem rápido. Eu costumo fazer com o pessoal aqui. Professor, com a tua experiência, tua vivência no futebol e tudo mais, faz um ranking aí para mim dos 10 melhores da história pro senhor no futebol. Mundo, pode ser estrangeiro... Os 10 melhores os 10 melhores da história, sim. Olha, pelas leituras, por notícias, por leituras que a gente nessa área, né, quando eu tive que fazer essa especialização em futebol, vieram os professores do Rio, os professores que trabalharam no exterior. Então tinha muita coisa que a gente tinha que ler. Certo. Olha, que eu vi jogar. Sim, o senhor viu jogar. Que eu vi jogar, eu vi Zico,
né? Através de TV. Visico, Falcão, né? Falcão. Agora, Pelé, Ademir da Guia. Ademir da Guia é por imagens, assim, por vídeos, tal, Ademir da Guia. Se a gente for contar, tem Ademir da Guia, Falcão, Rivelino, peguei ainda um pouco Sim. ainda o Rivelino. Sim. Agora a gente não pode deixar a tá história para trás. injusto, não né, pode, com alguém. porque tem Cruyff, vixe. Maradona, Beckenbauer, Maradona, Messi, Puskás. Nossa, é muita gente. É muita gente que você vai vendo assim Tá. a história. Mas o senhor já falou uns 10 aí, mas pode continuar. Diamante Negro. Leônidas da Silva. Então, o senhor viu pelo que a jogar? gente... Não vi, Não, mas eu ouço falar e pessoas comentaram, né, comigo, assim, na época, que conheceram tal. Então, às vezes, do que eu vi é isso. Ronaldinho, os dois Ronaldo, Romário, Rivaldo, grande Rivaldo. Zico ainda peguei um pouco do Zico. Sim. Ah, rapaz, Falcão, né, rapaz, era craque também. Então, sabe, você vê assim, tem zagueiro, Luiz Pereira, sabe? Porque a gente vê quem faz gol, quem faz... Não, você tem que olhar num todo dentro da equipe, né? Sim. E tem aí essas novas gerações aí, tem alguns aí. O senhor acha que tem algum destaque assim que o senhor... Tem, assim, o Neymar que teve a fase dele e tal, exatamente. né? Messi, De Bruyne, que teve umas fases boas aí também. Você vê alguns. E o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Bom. O Cristiano Ronaldo, ele era um atleta, na acepção da palavra. Ele vivia em função da preparação física. Ele sabia que ele tinha que ter uma boa condição física. Então, ele se aprimorava fisicamente. Treinava muito. Certo. Não só a parte física, como parte técnica também. Sim. Né? E o Messi já é diferente, um estilo diferente. Um talento mais nato, né? Uma coisa mais nata. Exatamente. Agora, o Cristiano Ronaldo tinha muito potencial. Só que ele treinava, ele sabia que ele tinha que estar treinando. Estar em dia com a preparação física. Pô, tanto é que está até hoje jogando. Até hoje, né? Tá 40 anos, 41 anos, né? Então, jogando em alto nível. Fábio mesmo. Então, o Fábio é de 80, 81, ele já está com quase 45 anos. Fez 45 agora. Rapaz! E tem o contrato até o ano que vem, 46 anos. E você vê a mobilidade dele nos jogos? Ele é o que mais jogou profissional. Sim. Ele só perde pro Cazu. Só perde pro Cazu, que está com 56 e está jogando. Não, mas o Peter Shilton, goleiro acho que da Inglaterra. Goleiro que verdade, ele né? superou o Peter Shilton. Superou. Ele é o que mais jogou até hoje. Imagina o tanto que ele se cuida, né, professor? Para jogar até essa idade, com gosto ainda. Olha, o Fábio é o seguinte, o Fábio teve uma sorte. Dele ter encontrado uma Sandra na vida dele. É mesmo? A Sandra, eu conheci a Sandra. Esposa dele? Esposa dele. Certo. Ela ajudou muito ele. Ela ajudou. Ela controlou muito ele, controlou assim. Eles viviam muito bem, sabe? Certo. Se ele não tivesse a Sandra, ele não estava jogando até hoje. Não estava. Entendi. Mas ele manteve fiel. Ele já tinha uma filha quando ele veio pro... Já tinha um filho, uma menina, quando veio pro União. Era molequinho, 16 anos. Rapaz. Já tinha uma filhinha. Foi pai novo. Nossa. Acho que ela é médica, parece que ele tinha comentado que é médica. Gente boa, viu? Cara simples. Imagino. Gente boa. Dá pra perceber Tá mesmo. aqui ele na foto aqui, o Elias, que jogou aqui no PAC. O Elias morou aqui em Palmital, veio para jogar aqui em Palmital, né? O Elias era uma figura de tanto. Sim, sim.
Beleza, professor. Bom, vamos ouvir um pouquinho do talento do senhor. Olha, Vou até pegar a violinha aqui. eu gosto de tocar viola. Gosto de fazer um barulho, dar uma arranhada e tal. Eu gosto muito de música caipira, mas eu vou cantar uma música, ela é mais recente, é de 1948. Tonico Tinoco que gravou. Anacleto Rosas Júnior, quando a mãe dele faleceu, ele fez essa música e Tonico Tinoco gravou em 48, 49, depois fez outra regravação. E eu busquei essa música, é uma toadinha, não é difícil, eu consigo tocar mais ou menos. E essa... Vamos lá então? Vai, professor. Sozinho aqui dentro do ranchinho, em tão grande solidão. Sinto interno na garganta uma coisa que me espanta, que me aperta o coração. Até o meu perdigueiro já não sai mais no terreiro depois que ela morreu. Até parece que o bichinho encolhido num cantinho sofre muito mais que eu. Até parece que o bichinho encolhido num cantinho sofre muito mais que eu. Guardei um vestido dela, guardei um par de chinela, tudo pra recordação. Não esqueço nem por nada sua imagem retratada, eu guardei no coração. Às vezes eu tiro o chapéu, levanto os olhos pro céu, pergunto a Nosso Senhor: onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria e que vão se carregou? Onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria e que vão se carregou? Puxa vida. A viola tá desafinada, rapaz. Ela deu as cordas são de ar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer cada um de vocês pela audiência, o pessoal que ficou até o fim curtindo o nosso vídeo aí. Mais uma vez agradecer o professor Gazola, que se disponibilizou de estar aqui, tá? Para poder contar um pouquinho da história dele. É sempre uma humildade fora do comum, por isso que a gente gosta tanto dele e por isso que ele é uma lenda aqui na nossa região. Grande Gazola. Bom, para vocês eu só quero pedir aqui de praxe, se inscreve aí no canal, dá aquele like, compartilha com quem gosta do tipo de conteúdo que a gente faz. Você quem assistiu os outros vídeos, a resposta está sendo muito boa e quero agradecer a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!